Bom dia, dia de navegação por aqui. Resolvemos sair super cedo, já são 7 horas da manhã, na realidade um pouquinho mais. Já rodamos aí umas 3 milhas, 4 milhas sentido o nosso destino, que é o Canal de Corinto hoje. Então vai ser um longo dia de navegação, estamos falando de 7 horas e meia, quase 8 horas de navegação. E a gente deve chegar lá no meio pro final da tarde, tudo depende do vento. Nesse momento não tem muito vento, e aqui na Grécia é assim. A gente sai sem vento de manhã, mas chega com ventão no final da tarde. Então a gente tem que programar muito bem para chegar com algum tipo de vento assim sustentável para que a gente possa parar numa marina ou numa âncora com um vento assim aceitável, não muito forte. Doido saber que a gente chegou até aqui. Nossa, nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida, sabia? Corinto explodindo! Como é que a gente bebe água potável? E algumas vezes nessas viagens a gente faz paradas estratégicas. O que é uma parada estratégica? É quando a gente para num lugar que não é exatamente o lugar que a gente queria parar, porque não tem assim muita coisa para ver ou fazer e assim por diante. E essa última parada foi assim, se chamava Itéia. Tá fechado os dois lugares para alugar carro. Acho que a gente ainda não chegou na alta temporada aqui da Grécia, que tudo abre, né? Andamos acho que uns 3 quilômetros atrás de carro, moto, bicicleta, jegue, qualquer coisa que pudesse levar a gente até Delfos. Vai rolar. Então a gente ficou na Joy, demos uma volta na cidade para sair hoje de manhã sentido o Canal de Corinto. E essa daqui é a nossa rota de hoje. Aquele pontinho vermelho lá embaixo é o Canal de Corinto, onde a gente consegue atravessar ali para o outro lado, para as Ilhas Sarônicas, onde a gente vai ficar nos próximos meses. Só para vocês terem uma ideia, passar o Canal de Corinto é uma grande vantagem, porque senão a gente teria que dar a volta nessa ilha gigante que você está vendo ali. Então lógico, tem um custo para passar o canal, a gente vai ver lá quanto que é exatamente, mas a gente imagina que para a Joy, um barco que nem a Joy, vai custar entre 200 e 300 euros. We don't belong here. I want more out of life. The longer we stay here. Nossa, acho que poucas vezes a gente vê assim tantos barcos ao nosso redor navegando ao mesmo tempo. Parece que hoje é um bom dia para seguir sentido o Canal de Corinto. Não tem Corinto, não tem. Oh, vai Corinthians, né? Acho que é um bom dia para seguir para o Canal de Corinto porque não tem muito vento. São todos barcos à vela, teoricamente teriam que estar todos velejando, mas com um nó de vento não dá para velejar, então tá todo mundo no motor. São 7 barcos, um do lado do outro, parece até uma flotilha. E hoje fazem um mês que nós saímos de Manfredonia. É interessante que hoje é um dia especial. A gente vai chegar ali no Canal de Corinto. Eu sempre imaginei passar esse canal e eu imaginava algo completamente diferente. Eu sempre tinha na minha mente o Canal do Panamá, que é um canal mega grande, demora muito tempo para você passar. O Canal de Corinto é até pequenininho, a gente está falando de mais ou menos uns 6 quilômetros de distância e ele encurta a sua viagem em quase 500 quilômetros se você fosse ali por baixo. Ele tem uma longa história de construção também, mas o mais importante é que é algo que assim eu sempre imaginei passar e hoje a gente vai estar fazendo isso. Então não só faz um mês que nós saímos de Manfredonia, que nós estamos aqui na Grécia, mas também hoje é um dia muito especial, porque a gente vai completar mais um sonho aqui com a Joy, que é passar com ela, com a nossa casa pelo Canal de Corinto. Nós acabamos de descobrir que tem um barco de brasileiros que chama Rainbow End, que acabou de passar o Canal de Corinto e agora está passando aqui do ladinho da Joy. A gente nem conhece eles, mas é meio pancada. Pegou um espelhinho, estou tentando fazer sinal para eles com o espelhinho e o sol. Sinal de espelhinho, passando perto, mas não perto o suficiente. Antigamente a gente fazia sinal de fumaça, alguém já fazia sinal de fumaça, só que na Joy não é uma boa pegar o fogo, né? Então a gente vai com o espelhinho aqui no sol e ó, eu mando uma mensagem. Mas o espelho não tá totalmente virado do sol. Mas ele vai. Não funciona. Funciona assim, ó, vamos ver, daqui a pouco eles vão pegar o espelhinho e fazer a mesma coisa, fica olhando. Estamos se aproximando do canal, pessoal. Falta o quê? 7 milhas pra gente chegar no canal.
muitos barcos já estão chegando lá, e daí é por ordem de chegada. Parece que agora a ordem tá subindo os barcos lá do Mar Egeu pra cá, e daí quando subir todo mundo, eles liberam pra descer esses aqui. Acho que a gente vai ficar ainda mais umas 2 horas antes de entrar no canal. A ideia de construir o canal aconteceu 600 a.C. Foi o Periandro. O Periandro, ele morava ali pertinho de Delfos. Delfos, onde a gente queria visitar a cidade lá, que tem o templo do Apolo, que tinha os oráculos. E daí, na época, um oráculo falou pro Periandro que não era uma boa ideia ele construir isso, porque poderia trazer tragédias, ele poderia morrer, e ele abandonou a ideia. Aí ele criou umas engenhocas meio doidas. Precisava os barcos passarem aqui, né, no meio dessa montanha, que é aqui do Mar Jônico até o Mar Egeu, para economizar um tempão, para não ter que dar volta na ilha toda. Então eles fizeram umas engenhocas, que basicamente eles faziam tipo um rolo assim, enrolando o navio, e ele saía lá do outro lado. Imagina o tanto de coisa errada que deve ter dado na época. Depois disso, várias pessoas tentaram construir o canal de Corinto, mas sempre não dava certo. O Júlio César tentou, o Calígula tentou, mas quem fez acontecer de verdade foi o Nero. O Nero, na época que começaram a construir aqui, ele trouxe uma picareta de ouro para começar as obras. Imagina as ideias dele, né? Enfim, 1 ano depois que começaram a fazer o canal, o Nero morreu. Aí tipo, ficou enrolando muito tempo, até que fizeram o canal de Corinto, e a gente vai passar por ele hoje. Eu chamei o canal pra pegar a autorização. Como eu fiquei escutando todo mundo falar, então eu já sabia decor e salteado exatamente o que falar pro tio. Então quando eu chamei ele, eu já falei que a Joy tinha 14 metros, que a gente não tinha pago ainda, que a gente ia pagar o cartão de crédito no final do canal. Good afternoon, Corinth Canal. This is sailing catamaran Joy, 14 meters, heading to the west entrance. We're 5 nautical miles away, ETA possibly 1:30 in the afternoon. We have not paid yet. We will pay at the end in credit card. Então o moço ficou muito impressionado e nós ganhamos uma estrelinha. Então agora, 1 milha antes de chegar no canal, a gente chama ele para pegar as instruções finais de como passar no canal de Corinto. E aí, como está seu coração para atravessar o canal de Corinto? Explodindo de emoção por estar aqui em Corinto. Calma, não vai morrer, hein? Vai, Corinthians! Os caras estão ganhando dinheiro aí hoje, né? Nossa, muito. Tem 10 barcos do outro lado esperando para passar, chamando o rádio agora. A gente tá quase chegando, a gente tá com 3 milhas para chegar aqui no canal. Eu vou chamar ele daqui 2 milhas para pedir instruções. Hoje a gente vai nesse ou no próximo. Ó, do outro lado, quantidade de barquinhos esperando. E são muitos barcos que passam todo ano aqui no canal. E eles devem ganhar muito dinheiro com isso aqui, porque a Joy, o tamanho dela, a gente paga 270 euros para passar. Se quiser passar de novo, mais 270. E nós descobrimos que no domingo, em feriados, é mais caro o valor. Que dia é hoje? Domingo. Tudo escolheu muito bem o dia para passar o canal. Mas agora a gente tá quase chegando, já tem um monte de barco aqui do outro lado também esperando, stand-by. E só aguardar. Ok. E aí, tá nervosa? Tô suando frio. Emocionante isso, hein? Às vezes não é só o vento que dá frio na barriga da gente, não. Ai, meu Deus. Que loucura isso, né? Consegui atravessar o canal de Corinto com a Joy. Muito doido saber que a gente chegou até aqui. Nossa, nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida, sabia? Doido, mas eu tô super feliz. Uhul! Só assim pra Joy andar quase 8 nós, né? Vai custar caro essa travessia do canal. Além de ter que pagar todos esses quase 300 euros pra gente poder passar o canal, o cara ainda fala pra eu ligar os 2 motores e acelerar tudo. Agora, em vez de a gente gastar 2,5 litros por hora, a gente tá gastando 8 litros por hora. Parabéns! Oh. Mas, ó, 8 litros ou quase 2 horas de espera. 8 litros, 8 litros. Ó, já tá todo mundo aqui na frente do canal esperando. Os 2 retardatários aqui atrás. Vocês acharam que eu era retardatário só com ketchup, né? Não, na realidade, na Joy, aparentemente eu tô virando retardatário também. Tô acelerando tudo pra chegar aqui, todo mundo esperando lá, dando voltinha pra entrar no canal. Vai dar tudo certo. Deve estar te xingando.
aceleramos a Joy. Daí tivemos que parar para esperar a galera entrar. Contei, tem por cima ali uns 15 barcos na nossa frente. Daí vai um por um entrando. Já entrou faz um tempão a galera. Mas ainda tá, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barcos. Não, acho que tinha bem mais que 15. 9 barcos aqui fora, só fazendo uma voltinha para entrar. E nós seremos os últimos a passar, só tô esperando aqui o Port Authority chamar para que a gente possa dar andamento aqui e seguir bem atrás do último barco que a gente tem. Se deu sorte, nem ficou esperando muito tempo aqui. Sempre dá um pouquinho de nervosismo, né? Você de está passar nervoso? isso daqui. É, um pouquinho, ó. Mas vai dar tudo certo, mas olhando daqui é muito legal, né? Olha os barcos um atrás do outro ali entrando. Partiu para mais uma aventura muito legal da sua vida. Aê! A gente vai um pouquinho mais atrás desses outros barcos pra gente ir com um pouquinho mais de calma pra poder ver o canal e registrar tudo. Pra você que tá assistindo aqui mais essa etapa que a gente consegue atingir quem tá mega animado. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir pra você ir lá agora se inscrever. Você sabe que mais ou menos 80% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não é inscrito? Bom, só pra avisar. Então agora é a hora. Vai lá, clica. Tem correnteza? Tem um pouquinho. Ponto 4 a nosso favor. Aí. Mas tá todo mundo muito devagar, né? Muito. Tô tipo assim, marcha lenta aqui. Tô chegando no próximo cara ali. Como a gente é o último, a gente pode ir bem devagarzinho, não tem problema. Sinal verde pra nós. Agora vai, entramos. Pra quem é um pouco impaciente aqui, tem que trabalhar a paciência. Falam que o certo é você passar de 5 ou 6 nós aqui dentro do canal de velocidade. A gente tá 2.9, porque a galera aqui na frente, tudo meio amontoado. Acho que eles estão achando que estão fazendo um passeio, sabe? E estão indo muito lento. Não dá pra ficar demorando muito aqui, principalmente a Joy. Se a gente tem menos disso, nossa rotação tá quanto, Bruno? 800, tá o mínimo. Nós estamos com rotação de 800, que é o mínimo para ela seguir reto. Senão, putz, fazer manobra e ficar esperando aqui, não dá, né? Chegando já perto da primeira ponte. Umas partes que dá um certo nervoso, porque é bem estreito ó, aqui, ó. Agora é a hora, a parte mais tensa, ó. Ai, meu Deus do céu, começa a ficar alta a montanha. Olha, tem uma gruta ali. E tem algumas partes do canal que ele começa a ficar mais estreito. Dá um friozão na barriga. Mas é lindo, né? Também quero vir aqui na frente. Olha aqui. Será que a Joy vai sozinha? O canal de Corinto tem mais ou menos 24 metros de largura. A Joy tem 8, então a gente vai passar super folgados. São 6,3 quilômetros para você atravessar ele, mais ou menos uma média de 40 a 45 minutos. E ele tem 8 metros de profundidade, então ok, o nosso calado é 1,5, vai passar tranquilamente. E a montanha que eles cortaram para a gente passar no meio tem aproximadamente 49 metros. Então vai passar bonito a Joy. Eu li aqui que o canal ele não é aberto para grandes navios, porque não ia conseguir passar, ia dar acidentes, então eles liberam para alguns barcos, do nosso tamanho, menores, e alguns maiores, e alguns eles puxam com o tug, para ir retinho e não dar problema. Em 2021, o canal de Corinto ele ficou fechado por mais ou menos 2 anos, porque teve um deslizamento de terra ali. E agora eles abriram e a gente vai poder passar tranquilamente. O que faz ter deslizamentos aqui no canal de Corinto? Não é porque os barcos batem. Vocês sabiam que às vezes são alguns abalos sísmicos
que daí balança ali e cai. Nós estamos passando exatamente no meio do canal agora, e aqui é onde tem a parte do barranco que cai, que é por causa dele que ficou 2 anos fechado o canal. Mas dá pra ver perfeitamente que eles estão tomando todo um cuidado agora pra construir isso aqui pra não cair de novo. Had a truckload to drink. Now my brain's dead weight like that. Lost my keys, but don't give a shit. 'Cause tonight I can sleep where you sleep. Leitinho contra aqui na cara que não estava previsto, mas tá tudo sob controle. Tá acabando, pessoal. Ah, vai Corinthians! Essa é em homenagem a todos os meus amigos corintianos. Aliás, que time vocês torcem? Eu e o Duda, nós não torcemos pra nenhum. Mas acho que fosse todo mundo e eu não podia perder essa oportunidade de gritar vai Corinthians pros meus amigos corintianos. E aí, como você tá se sentindo? Olha, tô me sentindo realizado, porque é um negócio tão legal. Eu, assim, pensei por tantos anos sobre esse canal, de como que era passar com o barco, se era difícil, se era fácil. E agora a gente tá passando por ele, então tá sendo assim muito legal mesmo. Eu tô curtindo muito, ó. É uma experiência, né? Sem dúvida, muito legal. Uh! Isso aí. Frio na barriga, mas deu certo. Bem-vindos a mais uma portinha nova da Grécia, Ilhas Mar Egeu, Ilhas Sarônicas. Sarônicas. Where you say I can sleep where you sleep. From the cab up the stairs, put the keys in the lock. Then we Tem 3 barcos na nossa frente, parece que não tem pier suficiente para todo mundo. Então vamos ter que esperar todo mundo pagar, ou pelo menos alguém sair lá na frente, e a gente para. love it all. I am yours. Do what you want with me, but don't. Chegamos ali, tá super cheio, todos os barcos que passaram na nossa frente. Não tem vaga. E aí tava uma zona ali no meio, todo mundo dando voltinha pra esperar, né? Daí eles chamaram nós e falaram pra gente ficar aqui fora dando um rolê, até desocupar. Daí a gente tá aqui agora, ventão contra aqui na cara, uma ondulaçãozinha. Mas daqui a pouco a gente vai lá, vai abastecer a Joy também, tem um caminhão de combustível já, esperando. Chegamos, Ilhas Sarônicas. Tô ansiosa pra conhecer esse lugar. Leave the clothes on the floor. Tonight it's me and you. Abasteceu a Joy ali no canal e, por incrível que pareça, a última vez que eu paguei tão barato um diesel foi lá em Montenegro, que tinha um subsídio, sei lá, dava 1,59. E aqui a gente pagou 1,59 também do caminhãozinho que tava lá. Então foi bom, foi até que bom o preço do diesel. Agora a gente está indo para Ancoragem, que fica ainda mais 7,5 milhas daqui. E a gente está velejando, tá meio um contravento assim, mas a Joy tá indo bem. A gente tá fazendo um zigue-zague mini, daqui a pouquinho a gente tá lá, mais 1 horinha. Bom dia, Graciazinha. Depois da nossa passagem do canal de Corinto lá ontem, a gente ficou tão animado, tão eufóricos, que até esqueci de gravar o final do negócio pra vocês. Falando sério que ontem nós passamos o canal e foi muito legal. Nossa, a gente ficou uma das coisas mais legais que nós já fizemos com a Joy todo esse tempo. Foi assim, memorável. A gente vai lembrar pra sempre disso. São essas coisas que fazem valer a pena a viagem. Às vezes a gente reclama que tem muito perrengue, mas aí acontece essas coisas, a gente esquece tudo e reseta e começa do zero de novo, e é muito legal você poder fazer esse tipo de coisa com a sua casa junto. Aí nós saímos do canal, abastecemos a Joy e a previsão era de um ventinho para ser um pouquinho contra para chegar aqui nessa Ancoragem, que nós estamos em Corfos. Mas deu um ventão muito bom que a gente conseguiu velejar. Ele deu uma erradinha no ângulo, nós velejamos muito com a Joy, chegamos aqui exaustos, só chegamos, tomamos banho, comemos e fomos dormir. Dormimos 10 horas essa noite, né, Gru? Foi. 10 horas. Mas já acordamos zerados, prontinhos para dar uma voltinha na cidade de Corfos. Bom dia, Graciazinha. Que não é muito grande, mas a gente quer conhecer, né? Previsão hoje, talvez
tem uma chuvinha com raios aqui perto, a gente não sabe se vai chegar em nós, porque aqui na Grécia nós ainda estamos conhecendo o clima aqui, entendendo como que funcionam os ventos, as previsões. As previsões do INDI aqui na Grécia, elas não são muito precisas como elas eram lá no Mediterrâneo, na Croácia, mas tem um monte de apps assim que te ajudam a você ter uma noção do que vai acontecer. E daí eu fico lá só acompanhando para ver o que tá falando o app e para ver o que acontece para conseguir entender. Mas é isso, hoje nós vamos ficar aqui nessa ancoragem de Corfos e amanhã a gente parte para outra. Agora bora dar uma voltinha na cidade. O Duda esquece toda vez quando vai sair da chinela dele. Puxa aqui. E nós também vamos jogar o nosso lixo. Sabe o app que a gente busca as ancoragens para ficar? Essa ancoragem aqui parecia bem grandona, bem ampla, que cabia muitos barcos. Mas aí nós chegamos aqui, não é muito boa não. O meio dela é super fundo e não dá para jogar âncora lá, porque iria muito corrente. Só as laterais tem pouca profundidade. Então nós conseguimos ancorar a Joy ali a 5 metros de profundidade. Logo aqui já tem uma boia amarela e logo aqui atrás já tem um monte de pedras. Deu tudo certo, mas foi decepcionante essa ancoragem aqui. Já tinha salvo ela um tempão que eu queria conhecer, ela não curtiu muito não. Mas hoje vai ser por aqui. Amanhã a gente vai para outra. Nossa, é muito raso aqui, olha isso. Ó, vamos ver aqui onde tá a boia, que é até onde a gente pode vir com a Joy. Se é raso ou se é fundo. Ó, é raso também. Aqui nessa ancoragem que nós estamos, tem um barco de brasileiros que se chama Barba Negra. Eles têm Instagram e YouTube também. Vocês acreditam que esse barco vem velejando lá do Brasil aqui pra Grécia? Muito legal, né? Eles vieram velejando pra cá. Imagina quantas histórias aí. E o passeio deles não durou nem 5 minutos. Foi bem rápido mesmo. Tivemos muita coisa para ver nessa cidade, bem pequenininha. Não compramos nada no mercado, não tinha nada no mercado. Queríamos comprar sorvete, porque tá calor, né? Sorvete ajuda a dar uma refrescada. Agora eu não sei, agora por mim eu já iria pra próxima, mas o Duda quer ficar aqui, então a gente vai decidir isso. Consegui convencer o Duda e vamos mudar de ancoragem. Porque cidade não tem nada, a água aqui não é bonita e tem um trator, ó, barulhento, vai ficar o dia todo ali fazendo barulho. Sabe que nós temos vários alertas de temperatura extrema. Começou já. O verão aqui na Grécia é muito quente. Eu acho que ele é mais quente que a Sardenha, mais quente que a Croácia, com certeza, porque ele está mais ao sul, mais perto da África. Então todo verão aqui tem muitas queimadas, tem muito fogo na terra. Os bombeiros ficam desesperados, apagando com helicóptero, sabe? Pegam água no mar, jogam ali para apagar o fogo. O ano passado eu lembro que tinha alguns amigos nossos que estavam ancorados, uma ancoragem tipo essa, e logo acima assim tava um mega fogo, aí todo mundo teve que sair da ancoragem. Espero que esse ano seja mais tranquilo, né? Mas já tem vários alertas que a temperatura tá subindo muito rápido. O alerta de hoje é que subiu acho que de 28 graus, hoje vai fazer 33. Então não tem sol nenhum agora, tem nuvens, mas sabe quando se sente a pele já queimando? Então a gente está indo em direção a uma ilha que tem ali na frente, o mar tá um azeite hoje, não tem nada de vento, estamos motorando e esperar chegar lá e não ter ninguém na ancoragem. Assim, pode ter, né? Mas tem uma vaguinha pra gente. O que você fez aí? Bombom saudável. Como é que faz isso aí? Você pega o chocolate 70%, 80%, quanto mais alto for a porcentagem de cacau, mais saudável é. Daí você vai derreter o chocolate.
E daí você vai colocar aqui, ó, nas forminhas. Eu comprei essas forminhas aqui. Daí eu coloco uma camada de chocolate, uma camada de morango e chocolate em cima e vai pra geladeira. Vai ficar bem gostoso. O único problema dessa ancoragem aqui é que ela é bem aberta assim para onde passam uns barcos bem grandes. Que me parece que final da tarde eles saem de uma ancoragem, tem aqui do lado, e vão para um porto, acho que é o Porto de Atenas que tem aqui perto. Daí, meu amigo, se a Joy estiver na posição errada, vai passar 2 barcos aqui, vou filmar para vocês verem. Se acontecer o que aconteceu antes, ela fica assim, ó. Tava cozinhando, tive que segurar as panelas ali para não cair tudo. Ó a pororoca chegando. Segura aí, vai balançar. Eu acho que eu vou ligar o motor e colocar a Joy de frente pra pororoca. Daí não balança. You can make me go away. I don't really care if it's good and fair. I just wanna love you, babe. You got me around your finger. You got me in a twisted state of life, but I refuse to see it. Mas vocês já se perguntaram, a gente fica direto, né, na água aqui com a Joy, como é que a gente bebe água potável? Então a gente tem um equipamento ali que transforma a água do mar em água potável. E daí, como ela pega a água do mar, sempre vem com impurezas. Então vocês vão ver a cor do filtro que eu vou tirar ali para trocar por esse daqui novo. Isso daqui dá uma filtrada nas partículas da água salgada e assim por diante. Então a cada mês eu vou ali e troco esse filtro para garantir que a água que está sendo transformada em água doce sai com uma qualidade muito boa. Vou fazer isso agora. Let me hold your hand, baby, you just have to know. You got me around your finger. You got me in a twisted state of life. Você pode ver, tem sim uma grande diferença. Então acho que está totalmente na hora de mudar aqui esse filtro. Olha só a cor de um e a cor de outro. Nossa, tá bem nojento, olha isso. You can turn me upside down, turn my heart inside out, but I never give up. Do it again, just do it again. Sleep is for the dead and love is for the wicked. Play me till every bit of fate. Bom dia! Mais um grande dia aqui na Grécia, seguindo o caminho da Ilha de Poros, nosso próximo destino de hoje. E cadê a Paty? Paty tá morrendo hoje, ela acordou com dor nas costas, vocês acreditam? Será que é a idade? Não é não, sabe o que é? É a dancinha de ontem à noite. Nós ficamos dançando lá na Joy no final da tarde. Não parece ser dor muscular, espero que não seja nada grave. Mas se for, vai ter que ir no hospital, né? Esperar até final do dia, amanhã. Se não melhorar, partiu o hospital, baladinha do hospital. Depois de quase 3 horas a gente chegou aqui, ó. Essa é a Ilha de Poros, é só virar à esquerda e a gente já chega na ancoragem.